Gostaria de falar com ele, é o Cleiton de Oliveira? Ele não tá pra fazenda. Liga amanhã, ele deixou o celular. Ah, tudo bem. Eu posso deixar um telefone para contato? Quem que é você? Você é namorada dele? Não, é só uma assessoria de cobrança. Da onde? Da outra fazenda? Da fazenda Bonança? Não, senhora, eu sou da assessoria da BB Financeira. Ah, tá bom então, da Bahia, né? Vou falar pra ele que ligaram pra ele então, tá? É da BB Financeira, assessoria da BB Financeira. Você teve um bebê com ele? Aonde você tá, minha filha? Não, senhora, assessoria da BB Financeira. É Estão ligando aqui referente... falando que tem uma mulher que tem um bebê do Eliel. Acha melhor você ligar amanhã então. Tô ver com ele pra ver o DNA.